Oi, gente! Bom dia! Tudo bom com vocês? Preparados para mais um dia de aula? Vamos lá, né? A turma azul já teve aula hoje lá na escola. Ai, que gostoso! Vamos lá? Quem está em casa também fez a lição. Não pode ficar atrasado, tá? Vamos usar o mesmo livro de ontem, ó. Ler e escrever Sociedade e Natureza, tá bom? Nós vamos lá na página, lá no finalzinho do livro, 107, tá? Lá nós vamos falar um pouquinho sobre regras. A gente já falou sobre isso uma vez, né? A gente não vive em sociedade? Vive, né? A gente vive sozinho, numa ilha deserta, só a gente? Não, né? A gente vive com outras pessoas. Para a gente viver bem, conviver, né? A gente tem que aprender a respeitar e a fazer as coisas de determinada maneira. Para isso, existem as regras. Por exemplo, eu não posso ir de biquíni lá no supermercado fazer compra, né? Não é legal, né? Imagina. Poder até pode, mas não é bom, né? Porque o biquíni a gente usa onde? Na praia, na piscina, num dia de calor, né? Não para fazer compra no supermercado. Então, uma regra. Outra regra. Essa daí foi uma regra bem absurda, só pra gente dar uma risadinha, né? Uma regra importante do dia a dia. Não jogar lixo no chão. É uma regra importante, né? Que a gente tem que cumprir. Guardar o lixo e jogar no cesto, certo? Outra coisa, a gente pode, por exemplo, quando fica bravo, sair batendo nas pessoas? Porque ficou bravo? Não, né? A gente sabe que existe uma regra entre nós de não violência. Então, quando a gente fica bravo, a gente respira e não parte para violência, porque não é uma coisa legal, não é verdade? Quando a gente quer ir ao banheiro, fazer um xixi, faz xixi ali, em qualquer lugar? Não, né? Tem um lugar certo pra gente fazer o xixi, é lá no banheiro. Então, são regras, né? Quando a gente compra alguma coisa, é uma regra que a gente deve pagar por essa coisa, né? A gente pega a coisa que a gente comprou e dá um dinheirinho em troca. Então, a gente tem que entender que em todos os lugares que a gente vai, todos os lugares que a gente frequenta, existem umas regras que devem ser cumpridas para a gente viver bem, certo? A gente vai ver aqui no nosso livro, olha só, na página 107, tem uma figura, olha. Tem uma pessoa dentro de um carro, provavelmente essa pessoa está dirigindo e ela está mexendo no celular. E aí, pode ou não pode? Não pode. Por que, gente? Por que não pode dirigir e ficar mexendo no celular, dirigindo? E olhando a rua? E olhando no espelhinho? E olhando o semáforo? A gente não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Vai chegar uma hora que a nossa cabeça vai ficar toda atrapalhada e a gente vai fazer alguma coisa errada dirigindo e vai acontecer um acidente. Então, não pode, é uma regra. Não devemos nos distrair enquanto estamos dirigindo. Vocês ainda são crianças, mas pergunta aí para quem dirige na sua casa, né? Quando a gente dirige, a gente tem que ter atenção. E o celular distrai a gente. A gente acaba olhando para o celular, tá dirigindo e pode provocar um acidente. Então não pode, é uma regra aqui que tem que ser cumprida. E essa pessoa aqui não está cumprindo, não é verdade? Então o que a gente vai marcar aqui? Qual frase aqui é a correta olhando esta figura? Alguém está falando no celular enquanto dirige? Acho que é essa, né? Então você vai ler aí as outras também. Está chorando, está gritando, está dirigindo? Então a coisa errada aqui é essa coisa, é essa frase aqui. Alguém está no celular enquanto dirige.
outra folha, na 108, a gente também vai falar de regrinhas, mas de regrinhas dentro da sala de aula, tá bom? Número 8, na página 108, na letra B, está falando: escreva no quadro abaixo uma frase sobre a atitude do motorista. Então, o que você acha que esse motorista está fazendo? Ele está agindo de maneira correta? Dirigindo e falando ao celular? Não, né? Então, você vai criar uma frase, por exemplo, o motorista não pode usar o celular enquanto dirige, né? O motorista deve prestar atenção na direção, né? Então, pode colocar: devemos guardar o celular enquanto dirigimos. Então, você vai criar uma frase com a ajuda aí de um adulto, tá? Sobre essa figura que a gente viu aqui na página anterior, tá? É errado olhar o celular e dirigir ao mesmo tempo. Então, você cria aí uma frase e escreva... Opa, até coloquei a página errada. E escreva aqui para mim, tá? Nesse espaço. Aqui vai ser o seguinte. C. Você vai colocar uma regra que você acha importante na sala de aula, tá? Por exemplo, quando a professora fala, você tem que escutar. Você tem que levantar a mão e pedir para ir ao banheiro. Não pode sair sozinho. Outra, para tomar água também, tem que pedir para a professora. Outra, devemos fazer fila quando a gente sai da sala de aula, né? Outra, não podemos bater no amiguinho, nem xingar, né? Temos que ser educados, ter paciência, ser pacientes com os nossos amigos. Então, você vai pensar aí numa regra e você vai escrever aqui uma regra da sala de aula. A regra que você quiser. Você vai escrever uma aqui e aqui neste quadro eu quero que você escreva mais 2 regras, tá? Então, vai ser uma regra aqui nessa linha, a regra que você achar mais importante. E aqui você vai escrever mais 2 regras, tá? Que você lembre. Pode ser uma que a professora falou ou uma outra que você lembre, que a gente tem que fazer, uma regra que a gente tem que cumprir dentro da sala de aula, tá? Estudar, fazer as lições, ser bom aluno, ser educado, respeitar a professora e os amiguinhos, respeitar os funcionários da escola, né? Tudo isso é coisa boa. São regras que a gente tem que cumprir para tudo ficar bem legal na escola, certo? Então vamos lá, vamos para o nosso caderno. A Pro esqueceu de fazer o X não, a bolinha. E esqueci o X também. Então, vamos lá. Caderninho, tá? E a gente vai fazer o nosso cabeçalho. Nome da escola, Sumaré, 28 de julho. Professora, 1º ano, escreve seu nome. Aqui a gente vai colocar o livro e a página que a gente trabalhou, que foi Sociedade e Natureza. E aqui embaixo a gente vai fazer uma atividade de matemática. Matemática, subtração. Vamos contar? A Pro vai colocar aqui embaixo uma atividade com algumas continhas. E essas continhas, elas são de subtração. Elas são continhas de menos. Você vai escrevê-las aqui e realizá-las, tá? Então, olha só. Continha de menos. Como é uma continha de menos? Ai, ai, ai. Uma continha de mais, a gente junta. Uma continha de menos, a gente tira. Olha só, esse sinalzinho aqui é o sinalzinho de menos. Desculpa, gente. Olha que fácil. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha lá, 1, 2, 3, 4 canetinhas. Eu vou tirar duas não, vou tirar uma canetinha. Então, com quantas eu fiquei? 1, 2, 3. Olha, eu tirei. Eu não juntei, eu tirei. Então, olha só, vamos de novo. Eu tenho
1, 2, 3, 4 canetinhas. Eu tiro uma, eu fico com 1, 2, 3. Então, eu fiquei com menos, uma continha de menos. Vou fazer aqui, ó. 4 menos 1 igual, olha só como a gente monta essa conta. 4 menos 1 igual a 3. Ó, eu tinha 4. 1, 2, 3, 4. Olhe bem, eu tinha 4. 1, 2, 3, 4. Daí eu tiro 1, eu vou tirar, ó. Vou tirar 1, fiz um risco, tirei 1. Quantas eu fiquei? 1, 2, 3. Entenderam? É fácil. Então, presta atenção, faz essas continhas e no outro dia a professora vai explicar ainda melhor isso, tá? Mas é muito simples. Continha de menos, a gente tira. Continha de mais, a gente junta. A gente vai fazer continha de menos, ok? Um grande beijo e fiquem com Deus.